depois qualquer coisa eu mando o link para vocês. Já mandou, sim, pode começar. Opa, bom dia. Bom dia. A gente vai dar continuidade aqui ao minicurso hoje. Queria agradecer a participação de todos e lembrar novamente que deixe o microfone desligado e o esquema de dúvidas é o mesmo, pelo chat, o professor vê ou eu vejo e repasso para ele. E é isso, uma boa aula a todos. Obrigado. Bom, então, dando continuidade aí à última aula do nosso minicurso sobre matemática, na aula passada, ontem, a gente finalizou comentando um pouco sobre somatórios, né? Como o matemático consegue lidar com somatórios, inclusive quando os extremos da soma não são valores numéricos, né? Então ele consegue de fato manipular isso daí e buscar o que seria uma fórmula geral, né, de fato para essa soma. Então a gente começa a aula de hoje estudando um tipo muito especial de somatória na matemática, que são as integrais, tá? Então, o primeiro tópico vai ser a integral e derivada, e a gente vai ver como que a gente integra e como a gente deriva aqui no matemática, tá? Bom, então a gente já tem o conceito de função no matemática, como a gente define função. Então eu vou falar sobre integral, né? O comando integral, o comando para integrar funções. Vamos supor que a gente já tem definido uma função f de x. Essa função f de x ela pode ser o seno, cosseno ou algo que você inventou aqui. Para você integrar, o comando que você usa para integrar é o integrate. Tá? Então, integrate, a primeira entrada do integrate é a função que você está trabalhando. Aqui, de novo, estou supondo que a gente já tem declarado essa função f de x, né? E uma primeira possibilidade de integração é pedir a integral indefinida do f de x ou uma primitiva do f de x, né? Então, isso daqui a gente teria essa integral indefinida, né? Ou seja, eu não estou especificando quais são os extremos de integração. O matemático ele calcula, de fato, essa integral indefinida de uma função, né? Bom, mas você também pode integrar essa mesma função especificando quais são os valores dos extremos de integração, né? Então, aqui eu estou pedindo para integrar essa função f de x em x. Eu posso modificar esse comando e explicitar quais são os extremos de integração na minha variável x, né? Então, aqui é sempre a mesma coisa, né? Sempre que eu vou determinar um domínio ou valores que determinada variável pode assumir, eu utilizo chaves, a variável específica e os extremos. A, B. Então, aqui o que a gente tem seria a integral definida de x para x variando de a, variando entre a e b, né? Então, isso daqui é basicamente como a gente utiliza esse comando integrate para integrar determinada função, né? Então, o contrário aí da integração é a derivada, é bastante similar também para a gente fazer a derivação de funções. Então, de novo, assumindo que a gente tem já uma função f de x definida, para a gente derivar essa função, o comando que eu uso é d, tá? Então, a primeira entrada aqui desse comando é a função que você vai querer derivar, f de x. E a segunda entrada é em qual variável você vai querer derivar, x. Tá? Então, ele retorna, de fato, o f' de x, que seria a derivada de x. Aqui, né, dessa forma que a gente está colocando, ele está, de fato, assumindo que x é uma variável real. Tá? Então, se a gente tem uma função de mais variáveis, também dá para integrar, dá para buscar gradiente, jacobiano, etc. E daqui a pouco eu mostro para vocês como a gente faz isso daqui. Tá? Bom, então esse daqui é o comando básico da derivada. A gente pode pedir também derivadas de ordem superior. Tá? Então, para se calcular as derivadas de ordem superior, aqui é igual, né? Derivada, a função, o que muda é aqui. Tá? Então, vírgula, eu vou ter que identificar
indicar qual que é a minha variável de derivação e qual é a ordem da derivada que eu quero que ele calcule. Então, eu vou abrir uma chaves, especifico a variável e a ordem de integração aqui, por exemplo, n. Então, ele me retorna, de fato, a enésima derivada da minha função f. Tá? O matemática, ele é bastante inteligente, ele consegue utilizar, por exemplo, o teorema fundamental do cálculo aqui para calcular derivada de integral, mesmo que você não tenha as funções específicas. Mas se você tem função específica, é claro, ele usa a integral, ele calcula de fato a integral quando ele consegue calcular, não é sempre que ele consegue calcular, e depois ele deriva. Né? Mas mesmo nesse caso que a gente está trabalhando com uma função, vamos dizer assim, abstrata, ela não está definida, ele consegue aplicar o teorema fundamental do cálculo. Em qual sentido? Né? Então, suponha que a gente tem a integral de uma função, vamos colocar f de u, né? E u variando, u variando de a até x, por exemplo. Né? Isso daqui é uma função em x, certo? Mesmo não conhecendo quem é a minha função f, né? Essa integral aqui pode ser vista como uma função em x. Né? Então, se eu derivo agora toda essa expressão aqui em x, eu recupero a minha função original. Né? Então, ele consegue trabalhar com esses operadores, né, espaço de funções, integral, derivada, mesmo sem ter a função declarada. Tá? Então, isso daí isso daqui é uma versão aí do teorema fundamental do cálculo. A gente consegue também fazer o contrário, né? Suponha que eu tenha a derivada da f de x na variável x, isso daqui volta a ser, isso aqui é uma função de x ainda, e eu poderia pedir a integral indefinida. Essa função recupera a minha f de x, tá? Então, só para a gente acompanhando, aqui é a derivada de x, aqui é a derivada enésima de x, isso aqui também é uma versão do teorema fundamental do cálculo, ok? Muito bem, né? Então eu comentei com vocês, deixa um último comentário que eu não tinha colocado aqui, se a minha função f é uma função em duas variáveis, né, sei lá, x e y, e eu quero derivar ela em x. As derivadas direcionais funcionam tal como a gente colocou aqui, né? Então, se eu coloco x, ele vai indicar a derivada da f de xy em x com essa potência aqui, né? Então, ele enxerga xy como um vetor e ele coloca esse vetor aqui em cima, esse vetorzinho aqui em cima, indicando qual é a ordem da derivada em cada uma das variáveis, tá? Isso porque a gente está usando uma função arbitrária aqui. Então, essa aqui é a forma dele denotar essa derivada. Se você especificar qual é a sua função f, ele vai, de fato, calcular que ele estaria calculando a derivada da f na primeira coordenada. Então, a mesma coisa funciona para a segunda coordenada. Ele só vai modificar aqui, tá? E você também pode calcular a derivada nas duas coordenadas. Para você calcular a derivada nas duas coordenadas, aqui muda um pouquinho, porque você tem que colocar as suas coordenadas entre chaves, tá? Então, a sua variável, de fato, aqui é xy. Isso aqui é a sua variável. Mas como aqui ele poderia se confundir, porque ele poderia, veja como que é o comando da derivada enésima, né? Então você tem a variável e o grau da derivação. Então aqui ele poderia se confundir, que você está pedindo a derivada em x, a ordem y, tá? Então isso daqui é justamente isso que ele faz, tá vendo? Ele coloca y aqui em cima, falando que você está derivando y vezes essa função na variável x. Então, para evitar esse problema, o que você tem que fazer aqui é colocar essa variável dentro de chaves, para fugir dessa duplicidade aqui. Então,
Agora você tem, de fato, a derivada de uma função nas variáveis x e y. Aqui, aparentemente, ele está te dando um gradiente, porque ele está te dando um vetor. Ele está assumindo, entre aspas, que a sua função f ela é uma função real, é um número real. Mas isso aqui, de fato, ele não está fazendo, porque a sua função f poderia ter mais do que uma função coordenada. Então, isso daqui a gente vai ver, a próxima coisa que a gente vai ver, que são matrizes de vetores, esse cara aqui estaria definindo uma matriz que seria a jacobiana da sua função. Tá, daqui a pouco a gente chega em matrizes de vetores. Vamos só comentar alguns casos que a função integral não funciona, o comando integral não funciona. Porque o matemática é muito potente para integrar, ele tem uma biblioteca de operações que ele aplica em funções para conseguir integrar, ele utiliza funções especiais na hora de fazer a integração, então ele não dá só integrais em termos de funções elementares, ele pode dar integrais em termos de integrais elípticas, etc., mas tem algumas funções que mesmo com toda essa gama de testes e possibilidades que o matemática busca para integrar, ele não consegue encontrar uma expressão. Tá? Então, vamos dar uma olhada num exemplo aqui. Vou pegar um exemplo criado aqui, inventado, é um cosseno ao quadrado. Não tem problema com potência de número negativo aqui, não teria problema nenhum. Elevado a 2 mais seno de t, esse 2 está aqui para não ter problema com potência zero também. Essa é uma função regular, é uma função bonitinha, a gente pode calcular o plot dessa função sem problema nenhum. Então, função periódica, 2π, tá. Só que a hora que eu peço para o matemática integrar essa função no período, vocês vão ver que ele vai demorar um pouquinho. O integrate ele demora um pouco, dependendo da função que você está tentando integrar, porque o matemática começa a rodar um programa onde ele vai buscando todos os métodos e técnicas de integração que ele conhece e vai aplicando regra, manipulação para tentar te dar uma expressão de fato dessa integral. Mas ele não consegue, nesse caso. Veja que o que ele me retorna é justamente o que eu pedi para ele calcular, né? Essa integral aqui. Tá? Então, nessas situações, a gente pode usar uma integração numérica, que é o n integrate. Aqui, veja, esse comando aqui, ele sempre busca expressões, né, analíticas da sua integral, né? Agora, a hora que você coloca o n integrate aqui, ele, na verdade, vai procurar aproximações numéricas dessa integral, né? Então, o que ele está fazendo é pegando esse grafo aqui, dividindo o domínio em segmentos pequenininhos aqui, né? E vai calculando via retângulo, né? Via Simpson aqui, né? Então, ele vai calcular determinada área, né? Vai tentar aproximar essa área. Ele vai tentar, de fato, passar o limite, vamos dizer assim. Então, ele tem um erro específico aí, né? Que ele assume, e o erro aqui nesse caso está depois de 1, 2, 3, 4, 5 casas após a vírgula. Na hora que ele encontra uma estabilidade para essas 5 casas, ele para e te dá o valor, né? Aqui, você também poderia pedir mais casas depois da vírgula, né? Mas é que ele dá um erro, tá vendo? Que o n-integrate, com essa precisão, ele falhou a convergir uma precisão depois de 9 recursões aqui, enfim. Então, isso acontece também quando você está trabalhando com coisas numéricas, né? Você está pedindo aproximação e tal. Às vezes, você não consegue aproximar tão bem quanto você queira, né? Então, aqui com 10 casas depois da vírgula, ele consegue te dar uma aproximação e o programa não encontra nenhum erro. Enfim. Mas aqui você tem uma forma de se buscar aí as integrais definidas. É claro que se ao invés de eu colocar um 2π, um valor
aqui eu estou colocando esse pi, deixa eu só comentar, às vezes aparece o pi aqui na letra grega, é que eu já, de tanto digital, eu acostumei, né? O pi que a gente viu é esse pi aqui, né? É a mesma coisa. Para colocar a letra grega de fato no matemática, aqui a gente usa o ESC. ESC, por exemplo, ele gera a letra pi aqui, que tem o valor numérico do pi associado, ok? Tá. Então, se eu não colocar um valor numérico aqui, o nintegrate não vai funcionar, porque ele é um comando numérico, ele precisa dos valores para conseguir fazer a conta. Então, ele fala que t não é um valor válido de integração para esse comando aqui. Ele não consegue fazer essa integral. No entanto, apesar dele não conseguir de fato calcular essa integral, como a gente já comentou que o plot aqui no matemática ele funciona fazendo substituições numéricas na variável, a fim de tentar encontrar uma aproximação numérica dela para depois desenhar o gráfico, se eu coloco esse nintegrate dentro de um plot, ele funciona. Veja que esse nintegrate aqui, ele tem esse x aqui como um valor desconhecido, né? Então, ele, a princípio, ele não consegue calcular, tá aqui. Mas se eu coloco ele no plot e peço para ele plotar x de 0 a 2π, uma vez que o plot funciona fazendo, de fato, substituições dos valores de x, lógico, respeitando um determinado passo aqui, né? Assume x igual a 0, substitui, calcula, x igual a 0,1, substitui e calcula. Como esse é o procedimento do plot, ele passa a conseguir calcular esse nintegrate e, de fato, mostra o gráfico da integral da f de t, de 0 a x. Tá? Então, é bastante interessante você compor esses dois comandos, que a priori não funcionariam com o x variável aí, mas ele passa a funcionar justamente pelo fato do comando de for o plot ele ter essa característica de substituição. Ok. Tá. Então, isso daqui é integral e derivada. Vamos agora passar um pouco, vamos discutir um pouquinho sobre matrizes e vetores, porque matrizes e vetores já apareceram várias vezes aqui para a gente, né? Por exemplo, isso daqui é um vetor ou pode ser uma matriz também. Então, vamos entender bem esse conceito do matemática, porque ele aparece, tá? Ele está aí aparecendo em diversos lugares, então é bom a gente entender o que está acontecendo, né? A gente já viu na aula de ontem o conceito de listas, né? Listas e tabelas, quando a gente usou o comando table. Uma lista no matemática, o matemática enxerga lista como vetor e vetor como lista, né? Então, o elemento básico aqui do matemática para se trabalhar com matrizes, vetores, etc., são listas, tá? Não tem uma forma específica de se denotar vetor, senão a própria lista, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a construção desses elementos, né? Então, quando você coloca algo assim, né? Uma lista com elementos onde cada um desses elementos são números reais, né? Ou números reais, vamos dizer assim, são números, né? Não são outras listas, pelo menos. Então, a matemática enxerga esse cara aqui como um vetor, né? Então, aqui seria, de fato, um vetor no R3 x, y, z. Então, na hora de você construir pontos e colocar pontos num gráfico, por exemplo, ou na hora de plotar uma curva parametrizada, é esse tipo de elemento que você vai ter que construir, porque isso daqui, o matemática, dependendo da função que você pede para ser aplicado nesse V que a gente está construindo, o matemática entende isso, de fato, como 3 coordenadas, cada coordenada num dos eixos aí de um R3 aqui, por exemplo, né? As matrizes, a construção das matrizes ocorre de maneira semelhante. A única diferença é que você tem que ter uma lista maior, né? Uma lista maior, e os elementos dessa lista
são constituídos pelas linhas da sua matriz, tá? Então, eu vou abrir uma chave, fechar a chave aqui, ok? E eu vou construir uma lista, né? Vou colocar os elementos dentro dessa lista aí, onde cada elemento tem que ser uma linha. Ou seja, cada elemento tem que ser um vetor que corresponde à linha da minha matriz. Então, eu vou colocar aqui, ó, abro uma segunda chave aqui, vou fechar aqui também, só para eu não esquecer de fechar. E aqui dentro eu vou colocar os elementos correspondentes à primeira linha. Então, A11, A12, A13, por exemplo. Fechei a chave, a primeira, vírgula. Abro chave, vou colocar agora os elementos correspondentes à segunda linha. Então, A21, A22, A23, né? E aqui agora eu vou colocar os elementos referentes à terceira linha. A31, A32, A33. Ok? Então, esse cara aqui, bom, estou construindo uma matriz quadrada, mas isso daqui é a forma básica de se construir matrizes no matemática, né? Tem que fazer uma lista de listas, onde as listas que são os elementos da lista maior, na verdade, são listas que correspondem às linhas da minha matriz, né? Então, aqui eu tenho a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Então, tem um comando aqui que às vezes auxilia a gente ver se a matriz está escrita da forma correta, né? Se chama traditional form. Você pega a traditional form e aplica na matriz M, o que ele faz é de retornar, de fato, essa matriz que a princípio está escrito em forma de listas, como em forma de matrizes, de fato, para você acertou, né? Se você não confundiu coluna com linha, né? Às vezes, mas como que era mesmo? Será que as listas são as linhas ou são as colunas, né? São as linhas, mas para ter certeza, usa o traditional form aqui e você vê, né? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Então, mas esse traditional form aqui é só para apresentar um pouco mais bonitinho aí. Ô Samuel, é possível colocar assim os índices das suas matrizes aqui como subíndices. Eu só tome cuidado com isso, porque eu não vou falar sobre subíndice aqui, mas se você quiser usar, souber como usar, só tome cuidado que subíndices são tratados também como variáveis de funções, tá? Então, por exemplo, se você tem alguma coisa que tem um subíndice A, e o seu A eventualmente tem algum valor numérico, esse valor numérico vai ser substituído ali no subíndice, tá? Então, qualquer coisa que você coloca como subíndice é a mesma coisa que você abrir um colchete, tá? E colocar uma variável ali. Então cuidado. Mas sim, dá para trabalhar com subíndice também. Mas sempre lembrando que subíndice é tratado como variável de função. Eu digo isso porque esses dias eu estava trabalhando com um pessoal aí que não sabia que subíndice era tratado, aparecia como variável. E eles construíram um programão aí, enfim, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo errando. E construíram um programão aí, tinha que rodar um monte de coisa e estava dando tudo errado. Depois que foram perceber que, na verdade, estava substituindo valores em subíndice, dando maior problema. Então, só cuidado, dá para utilizar assim como variável de função, né? Mas ao invés de usar subíndice, você poderia trabalhar assim também, sem problema nenhum. Ou, tipo, 1,1, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Ok. Continuando aqui, bom, a gente definiu uma matriz quadrada aqui, eu posso definir também matrizes colunas, né, da mesma forma. Então, por exemplo, matriz coluna, eu tenho aqui abro as chaves maior aqui da minha lista, né, e daí cada elemento tem que ser, né, cada elemento dessa lista maior tem que ser uma sublista contendo as minhas linhas, né, então eu vou criar uma sublista aqui, e colocar a primeira linha da minha matriz coluna, A. Né? Abro outra sublista, coloco a segunda linha da minha matriz coluna. Se você quiser
construir uma matriz coluna. A gente vai ver daqui a pouco que matriz coluna não é necessário, na verdade, porque você pode trabalhar tudo com vetor. Mas, enfim, de qualquer forma, isso aqui seria a matriz coluna, né, a definição de uma matriz coluna, e aqui está a forma tradicional dela, né? A matriz linha, a mesma coisa. Então, tenho uma chaves, né, que compreende toda a minha matriz, e aqui dentro precisa ter uma outra chave referente à minha primeira linha, e só ela, né? Então, sei lá, P, Q, R. Traditional form, para a gente ver que deu certo. Essa aqui é a minha matriz linha. Aqui eu estou definindo uma matriz coluna. E aqui eu estou definindo uma matriz linha. Então, mais ou menos isso que o Samuel estava... Você falou em colocar aspas? Eu acho que não entendi direito. O Paulo. Colocar como se fosse uma reticências, o que no LaTeX seria o LDOTs, por exemplo. Mas por que você quer fazer isso? É só para aparecer mais bonitinho? Isso, para indicar, por exemplo, que a minha linha da coluna vai do elemento A11 até o elemento A1N, por exemplo. Ah, tá. Eu entendi. Mas assim, né? Isso daí seria um recurso de escrita, na verdade. Porque aqui, se você quiser trabalhar com matrizes no matemática, você vai ter que ter uma quantidade específica de linhas e colunas, né? Então, que é basicamente o que a gente vai fazer aqui agora. Se você quer construir uma matriz, né? Eu quero construir uma matriz utilizando o termo geral da matriz, vamos dizer assim, né? A matriz tem a posição IJ, eu quero construir uma matriz utilizando o termo geral dessa matriz, né? E, eventualmente, eu nem sei quantas linhas ou colunas ela tem, mas quero construir uma função no qual as linhas e colunas sejam arbitrárias, né? Então, o que a gente pode fazer, o comando que a gente pode utilizar para construir esse tipo de elemento aqui é o table, né? Então, o table a gente viu na aula passada como usar o table para construir listas, né? Então, aqui, como a minha matriz é uma lista de listas, eu posso pensar em utilizar o table aqui para construir vamos dizer assim, uma matriz arbitrária, né? Então, por exemplo, vamos pensar um pouco aqui. Table, né? Os elementos da minha matriz, ao invés de usar subíndice, eu vou usar a função, né? Então, A, I, J, tá? Onde I denota a linha e J denota a coluna, tá? É possível pegar um output do matemática e converter para LaTeX, acho que eu mostrei isso ontem. Por exemplo, você pega esse output aqui, ó, seleciona ele, coloca o botão, clica o botão direito, ó, e copiar como LaTeX, tá? Para copiar a matriz para o LaTeX, eu tive que clicar naquele cantinho direito, onde tem que separa as seções aqui do matemática. Tipo, esse bloquinho, eu não sei explicar o nome disso. Mas, clicando em cima da matriz não deu certo. Eu tive que clicar nessas barrinhas que separam aqui no canto, sabe? No canto direito. Você selecionou ele aqui? Não. Se você fizer isso, copia os números tudo desconfigurado. Eu fui ali onde tá... Sabe onde separa os ambientes aqui? Isso aí. Aí sim deu certo copiar para a LaTeX. Cliquei com o botão direito. Ah, legal. Obrigado, Marisa. Bom, eu não sei por que não daria certo, mas são só duas opções, né? Então, se não der certo uma, tenta outra. Beleza, obrigado. Tá, então, para a gente construir as tabelas aqui, de maneira, vamos dizer assim, tendo o termo geral, né? Então, vamos pensar em construir as linhas primeiro, né? Então, as minhas tabelas, a minha matriz é uma lista de listas, né? Então, vamos construir essas sublistas. Então, as sublistas têm que, para cada i, né, eu tenho que variar os elementos da minha coluna. Então, vou colocar aqui J, sei lá, J, de 0 até 10. Né? Então, aqui, basicamente, eu estaria construindo a linha I, né? Zero, desculpa, pode ser 0, não tem problema. Construindo a linha I, né? Agora eu preciso variar essas linhas para colocar
preciso variar as linhas para construir todas as outras linhas, né? Então, posso construir uma outra tabela aqui, table, e variar agora as linhas. Eu estou construindo uma matriz 10 por 10, que tem esses elementos aqui. Então, poderia fechar aqui. Então, veja, estou colocando esse ponto e vírgula aqui simplesmente para esconder esse output aqui. Mas agora veja que eu posso colocar esse traditional form. E aqui eu vou usar um comando que é muito importante quando você está programando no matemática, né? Que é o %. Né? Então, o % faz o seguinte, ele pega o último output do seu código, tá? O último output que você executou. Né? Então, no caso, eu estou colocando esse % aqui, ó, eu quero calcular o traditional form do último output. Como eu estou na mesma célula aqui, ó, o último output necessariamente vai ser o correspondente a essa tabela. Então, eu estou escondendo a matriz que aparece como listas, né, e só mostrando a forma tradicional dela aqui. Né? Então, esse % aqui, ele ajuda bastante a gente em diversas situações, não só nessa. Então, é bom a gente ter essa possibilidade em mente, né? Então, vamos chamar essa matriz de uma matriz 10 aqui, uma matriz 10 por 10, dar um nome para ela. E agora, suponha que eu tenha bem definido, sei lá, quem é a fórmula do termo geral dessa minha matriz, né? A i, j, né? Suponha que é i vezes j, por exemplo. Só um exemplo. Então, M10 aqui, vamos calcular já a forma tradicional, a gente vê bonitinho aqui. Já aparece a matriz aqui. Então, poderia ter outras formas gerais, então, só que é uma maneira de se construir uma matriz aí, enfim, né, utilizando o comando table. Ok. Então, a gente viu como, dado as entradas, construir uma matriz. E se eu tenho já uma matriz, como que eu faço para extrair entradas dessa matriz? Né? Então, vamos colocar aqui matrizes e vetores. Né? Então, a gente pode, né, um vetor aqui ele tem as posições, né, posição 1, posição 2, posição 3, e a matriz tem as posições referentes também, né? A posição 1, 1, ou seja, primeira linha, primeira coluna, posição 1, 2, primeira linha, segunda coluna, posição 3, 2, né, terceira linha, segunda coluna. Então, você pode usar isso daí para extrair elementos de vetores e matrizes, né? Ou listas em geral. Então, por exemplo, se eu coloco o V aqui, eu já sei que é o meu V, né? O V eu já defini ele aqui em cima, né? Esse vetor aqui. A hora que eu peço o V, então, abro dois colchetes, coloco a posição referente, que eu quero extrair o elemento, e fecho os dois colchetes, tá? Então, isso daqui ele está pegando o segundo elemento desse meu vetor V, ok? E, para a matriz, é semelhante. Abro dois colchetes, coloco a posição que eu gostaria de extrair, por exemplo, 1, 3, e fecho os dois colchetes. Então, agora, observe o seguinte, né? A minha matriz, ela é uma lista de listas, né? Uma lista de listas. Então, se eu faço M1, isso aqui, o que eu tô pedindo aqui, é o primeiro elemento da minha lista, né? O primeiro elemento dessa minha lista é uma lista, que seria a primeira linha. Né? Então isso daqui, essa forma de selecionar elementos, na verdade, funciona com tabela. Né? Então, a gente precisa entender a lógica aí para poder pegar os elementos específicos. Né? Então, isso aqui, nessa situação, eu estou pegando o primeiro elemento da minha lista maior e depois o terceiro elemento desse elemento que é uma lista ainda. Né?
Ok. Então, operações básicas, né? A gente também pode operar com matrizes e vetores aqui na matemática, né? Então, primeira coisa é o produto de matrizes e vetores, né? Então, M é uma matriz 3×3, V é um vetor no R3, então, essa operação ela está bem definida aqui no matemático. Observe que não é uma multiplicação de matrizes, tá? Porque V, a princípio, não é uma matriz, ele não está construído como uma matriz, ele não é uma lista de listas, mas a gente vai ver que está relacionado com o produto de matrizes e colunas. Então, aqui, M vezes V, né? Então, isso daqui é o produto definido aqui. Então, vamos fazer já agora. Se eu colocar, vamos construir o VC, que seria um elemento referente a esse meu vetor V, só que escrito em termos de matriz coluna, né? Então, X, Y, Z. Então, só para a gente ver que, de fato, é o usual, né? Como que se multiplica matriz por vetor? Você enxerga esse vetor como sendo uma matriz coluna, faz a multiplicação e depois volta para a representação de vetor, né? Então, isso aqui eu tenho uma matriz 3×3, aqui eu tenho um vetor coluna do tipo 3×1, então eu posso fazer a multiplicação, né? Então, já vou mostrar para vocês como se faz a multiplicação de vetor. Aqui, ó, observe que a multiplicação usual utiliza asterisco ou espaço. Para se fazer multiplicação entre matriz e vetor ou matrizes e matrizes, a gente precisa utilizar o ponto para denotar essa operação, tá? Então, eu faço esse produto aqui, de fato, é um produto de uma matriz 3×3 por um vetor 3×1, né? Então, eu estou tendo como resultado um vetor coluna 3×1. E observe que a matriz o produto de matriz por vetor é nada mais, nada menos do que o produto de matriz pelo vetor coluna, e daí eu aplico uma transformação que passa cada elemento das minhas linhas aqui para um dos elementos do vetor correspondente, tá? Então, produto de matriz por vetor na matemática, ou usualmente é assim que a gente faz, né? Tem que ser entendido como o produto de matriz por matrizes colunas, tá? Ok. Então, aqui a gente já viu o produto de matrizes, produto de vetores. Aqui tem que tomar cuidado com as dimensões das matrizes, né? O matemático ele checa isso daí. Então, aqui eu estou definindo uma matriz 3×2, né? Então, o B. Matriz 3×2, eu posso fazer a multiplicação à esquerda aí, colocar M à esquerda e multiplicar por B, né? M é 3×3, B é 3×2, então as dimensões são compatíveis, ele faz de fato a multiplicação. No entanto, se eu faço B vezes M, ele vai me dar um erro, porque as dimensões das matrizes aí, elas não são compatíveis, né? Então, ele fala que os tensores, né, chama tudo de tensor, tem formas, né? Incompatíveis. Ok. Então, isso daqui é produto de matrizes. Produto de escalar por matriz é o produto usual, tá? Então, eu poderia fazer R aqui, espaço M. Então, estou multiplicando esse escalar pela matriz M. Eu simplesmente entro multiplicando todos os elementos. E a soma de matrizes funciona de maneira similar também. Só que ele também verifica as dimensões, né? As dimensões das matrizes têm que elas têm que ser compatíveis, né? Então, aqui M mais a matriz identidade, por exemplo. E funciona tudo igual. Ok, algumas outras características aí de matrizes, né? Vou colocar determinante, traço e inversa, tá? Então, eu sugiro que vocês, na necessidade de se trabalhar com matrizes, né? Eu sugiro que vocês deem uma olhada no Help, porque tem muita funcionalidade aqui para se trabalhar com matrizes, né? Então, calcular a adjunta, a matriz de cofator, e enfim.
Bom, mas esses aqui seriam os básicos, né? Então, o determinante é det, você consegue calcular o determinante de matriz, o traço é dr, você consegue calcular o traço da matriz, né? E a inversa de matriz é inverse. E você consegue calcular a inversa dessa matriz. Aqui é claro que para calcular a inversa dessa matriz, o matemática está assumindo que o determinante dela é diferente de zero, né? Que ela é uma matriz inversível. Ok. Muito bem, então, tendo aí agora já esse conceito de vetor e matrizes bem estabelecidos, a gente pode discutir um pouco sobre curvas parametrizadas, né? Como é que o matemática entende, de fato, esses vetores como vetores no plano ou no espaço, etc. Né? Então, por exemplo, né, curvas parametrizadas são simplesmente vetores, né, que dependem de um parâmetro. Isso daí você pode definir como uma função. Né? Então, por exemplo, aqui eu estou definindo uma função f de t, que é uma função que tem como contradomínio aí o R2. Né? Então, a primeira função coordenada aí é cosseno de t, e a segunda função coordenada é seno de t. Né? Isso aqui é, de fato, uma função, e o matemática consegue enxergar isso daí como tal. Né? Então, essa função que ela está fazendo é parametrizando, de fato, uma curva no R2. Né? E para enxergar isso daí, a gente pode utilizar um comando, um segundo comando. Segundo não, eu já até esqueci quantos comandos de gráfico a gente já viu. Mas a gente pode utilizar um outro comando gráfico para enxergar, de fato, essa curva parametrizada no plano. Né? Então, aqui, o comando seria o parametric plot. Né? Então, parametric plot, colocar a primeira entrada aqui é, de fato, a função, ou a curva que você vai querer parametrizar, né? E a segunda entrada é o domínio, onde você vai variar o seu t. Então, 0, 2, pi. Então, isso daqui é a curva parametrizada por f de t. Então, de fato, isso aqui é mais para ilustrar que o matemática, de fato, enxerga isso daí como vetores no plano, desde que você peça que ele interprete isso dessa forma. Né? Então, alguém tinha pedido outras aplicações do comando manipulate para mim, então eu vou usar uma delas aqui agora. Então, a gente poderia enxergar essa curva sendo construída, sendo parametrizada de fato no plano, né? Então, usando manipulate. Né? Então, por exemplo, manipulate, parametric o f de t, e eu vou colocar o domínio aqui, sei lá, de 0, vamos colocar de 0.01 para ele não começar do zero de fato. Desculpa, esqueci de declarar o t. De 0.01 até, sei lá, tmax. Então, aqui fecho o comando parametric plot, agora eu vou especificar de onde a onde esse tmax tem que variar. Né? Então, vou colocar esse tmax variando de 0.02, para ele já ter uma distânciazinha inicial, até 2t, por exemplo. Aqui, já vamos consertar antes de executar, ele vai dar um problema, porque quando você executar isso daqui, o tmax vai estar entre 0 até 0.02, é isso que vai valer. Então, o parametric plot, ele vai estar plotando esse cara aqui num intervalo muito pequenininho, ou seja, ele vai ficar basicamente num zoom ali. Então, conforme você for variando o seu tmax, ele vai, como a gente já viu em outras situações, ele vai variando, na verdade, o espaço, né, ao invés de variar a curva. Então, já vamos fixar aqui qual é o espaço onde a gente vai querer plotar manipular essa curva aqui, né. Então, isso daqui é o plot range, né. Opa. O plot range, e vamos definir aqui como sendo... aqui eu tinha mostrado para vocês como definir utilizando as coordenadas de fato, né? Primeiro eu falo o domínio
do x e depois fala o domínio do y, né? Quando esses domínios se coincidem, você pode colocar um único. Então, aqui, menos 1, 1. Vou colocar no quadrado. Então, vocês vamos colocar uma corzinha aqui também para ficar melhor de se ver. Plot style. Então, vejam que ele inicia aqui, né? Ele caminhou muito pouquinho, né? E conforme você manipula esse gráfico aqui, o tempo, né? Basicamente, o parâmetro, ele descreve essa curva no plano. Ok. O parametric plot pode ser utilizado também para parametrizar regiões, né? Então, basicamente, se você tem uma função aqui que depende de 2 parâmetros e não de um único parâmetro, você pode usar o parametric plot para mostrar aí qual é a região que essa função aqui em 2 parâmetros, né, tá parametrizando no plano, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou variando o t de 0 a 2π, é a mesma função, só que eu estou modificando uma das coordenadas aqui, estou colocando um parâmetro que modifica a coordenada x, né? Então, estou variando o t de 0 a 2π, o r de meio até 1, né? Que eu não executei aqui. Então, ele também plota regiões no plano, desde que você tenha uma parametrização dessa região. Ok? Tá, então, eu tenho uma aplicação interessante aqui desse parametric plot. Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu só vou mostrar para vocês que é mais, sei lá, dependendo de qual a aplicabilidade que vocês querem para isso daqui, vocês podem utilizar. Isso aqui seria utilizar matrizes e o parametric plot para mostrar como matrizes transformam vetores no plano. Tá? Então, aqui, basicamente, eu estou definindo os vértices de um quadrado. Aqui eu estou colocando a parametrização de um dos lados desse quadrado, né? Aqui a parametrização de outro lado desse quadrado. E esse QT é a parametrização do quadrado inteiro, tá? Com vértices aqui. Isso que eu tinha usado numa aula minha. Tá? Então, na hora que eu utilizo o parametric plot para plotar toda essa região, que está sendo parametrizada por Q, eu tenho esse quadradinho aqui. Tá? Então, aqui, eu vou definir essa minha matriz A, mas vejam vocês que, como eu já tenho muita coisa feita, o meu A aqui, minúsculo, ele está em preto, tá vendo? Os outros estão em azul, ou seja, não tem nada atribuído a eles. Mas o A pequenininho tem. Então, aqui, ó, eu vou limpar esse meu parâmetro A aqui para não ter problema nenhum. Tá? Então, eu vou definir essa matriz. Essa matriz, ela é uma matriz 2x2, uma matriz quadrada, né? Que tem as minhas entradas livres aqui. Então, eu vou definir essa matriz. Ok? Bom, essa aqui é a matriz de identidade, só para mostrar. E aqui vamos ver o que a gente está fazendo. Ó. Eu estou pedindo um parametric plot, eu vou plotar, ou seja, determinada região no plano, e a região nesse plano é essa minha matriz A multiplicando cada um dos vetores no meu quadrado Q. Ou seja, basicamente, eu estou vendo como é que a minha matriz A transforma o meu quadrado Q. Eu estou pedindo esse parametric plot, estou multiplicando aqui, fazendo uma multiplicação de matrizes, tá? Ou de matriz por vetor, e no parametric plot eu estou variando o S de 0 a 1 e o T de 0 a 1. Ou seja, eu estou completando todo o espaço aqui que eu estou parametrizando, toda a região que eu estou parametrizando. Estou fixando o plot range aqui, ou seja, fixando o espaço onde eu vou querer enxergar esse parametric plot. Só que aqui, a minha matriz A tem um monte de parâmetros simbólicos, né, livres, que não tem valor numérico. Então, ele não consegue fazer o parametric plot, que é o A, B, C e D. Então, estou usando o manipulate aqui fora para fazer com que esses parâmetros eles variem aqui, né?
Aqui tem um probleminha, porque eu tô começando de π sobre 2, né? Isso é basicamente por causa do que está aqui embaixo, mas acho que eu multipliquei no lugar errado, né? Então, eu quero que a minha matriz, eu quero começar do quadrado. A primeira coisa que eu quero começar a ver é o meu quadrado. Então, se eu manipulo e falo o A variando de 0 a 2π, então, como a gente já viu, as posições iniciais do meu parâmetro é sempre à esquerda, a mais à esquerda que eu defini, né? É o primeiro valor dele. Para a gente fazer com que o nosso parâmetro comece em outro ponto, né? Só a hora que ele é mostrado aqui, eu posso colocar o parâmetro e colocar ele dentro de uma outra chave, onde a segunda entrada é justamente o valor inicial que ele tem que começar. Então, como eu quero que a primeira imagem que apareça aqui seja um quadrado, e eu nem sei porque eu estou multiplicando por 2 esse cara aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui, seja de fato um quadrado, então o valor inicial do meu A tem que ser 1, porque eu quero que essa minha matriz aqui ela seja identidade, tá? Os valores iniciais. Então, eu vou colocar 1. O B tem que ser 0, tá certo? O C tem que ser 0 também, e o D tem que ser 1. E eu vou variar esse cara aqui poderia variar, sei lá, ao invés de 0 a 1, vou variar... pode ser de 0 a 1. O B começa do 0, então vamos fazer, sei lá, ele variar de menos 1 a 1. O C começa do 0 também, vamos fazer ele variar de menos 1 a 1. O D começa do 1, vamos fazer ele variar de 0 a 1. Então, eu estou executando aqui, né, os valores. Então, observe o que aconteceu aqui, ó, nesse controle, né? O range do meu A, né, os valores extremos que o A pode assumir, é justamente esse, 0 e 1. Desculpa, aqui teria que ser 2, para eu poder variar um pouco mais ele. Aqui vou colocar 2 também. Coloquei o número errado. Então, os valores máximos aqui que o meu A, o meu B e o meu C eles podem assumir, ainda varia o A de 0 a 2, o B de menos 1 a 1, etc. A única diferença é que agora o meu A está começando do 1, veja o valor inicial do A é 1, mas eu tenho espaço para caminhar à esquerda e à direita. O meu B começa do 0, e assim vale para as outras também, né? Então, a hora que eu manipulo isso daqui, é interessante para ver como é que essa minha matriz A, ela age em cima desse quadrado, né? Então, pode usar também esse parametric plot para explorar esse tipo de coisa aqui no matemática. Bom, isso daqui era só para fazer um filminho aí, eu vou passar por isso. Bom, então aqui a gente acabou a parte de vetores e curvas parametrizadas, e a gente vai usar tudo isso daqui para estudar um pouco o conceito aí de equações diferenciais no matemática. Tá? Então, matemática, ele permite que a gente resolva equações diferenciais. Então, o comando que a gente utiliza para a resolução de equações diferenciais é o dsolve. O dsolve. Vamos colocar uma coisa simples aqui, só para a gente conseguir entender a estrutura básica do dsolve. Então, a primeira entrada aqui é, de fato, a equação. Então, como que a gente vai colocar uma equação diferencial aqui, né? Então, a gente tem que indicar que a derivada de determinada função é igual a alguma outra função que depende, né, é igual, sei lá, a uma expressão que depende da função original sem a derivada, né? Então, eu vou fazer as coisas à primeira ordem, derivadas de primeira ordem, mas isso daqui pode ser generalizado. Tudo que eu vou colocar aqui, a derivadas de ordem superior, tá? Então, por exemplo, aqui x. Para eu indicar a derivada de x, eu vou colocar o linha, né? Vou colocar o linha, vou colocar um apóstrofo, né? Uma aspa, só uma. Tá? Então, x', e aqui na frente eu vou abrir colchete, t e t. Né? Então, esse cara aqui, de fato, é uma outra forma de você derivar a sua função x. E ela funciona bem para você utilizar dentro do comando dsolve. Tá? Então,
que eu estou falando x' de t, e aqui eu vou falar, vou colocar a equação, né? Então, isso aqui tem que ser igual a alguma coisa. Lembrando que esse igual funciona tal como o igual do solve, né? O que está à direita eu não quero atribuir como valor ao que está à esquerda. Estou aqui colocando uma expressão lógica, né? Então, qual é a minha função? X de t tal que a derivada dela é igual, ou seja, estou colocando dois iguais a vezes x de t, um exemplo aqui, né? Mais x de t ao quadrado. Tá? Então, esse ao quadrado aqui, de fato, ele está elevando toda a minha função t. Então, eu preciso explicitar, né, as variáveis aqui. Certinho, né? Então, essa daqui é a primeira entrada. A primeira entrada tem a equação ou o conjunto de equações. Isso daqui também poderia ser um sistema de equações, ou poderia ter condições iniciais. Então, vamos começar assim, só para a gente ver qual que é o output, e depois a gente modifica um pouco esse comando, né? Então, primeira entrada, essas equações ou o conjunto de equações. A segunda entrada é qual é a variável, vamos dizer assim, a variável espacial da sua equação diferencial, no caso x de t, e a terceira seria a variável dependente aqui, ou seja, onde é que você está fazendo de fato as derivadas. Tá? Então, isso daqui é a estrutura básica do comando desolve. A equação, a variável espacial, a variável independente. Então, aqui ele me dá uma solução que seria a solução geral aqui dessa equação. Então, daqui a pouco a gente vai ver o significado aí de fato dessa setinha aqui, o que em termos práticos matemáticos isso aqui significa, mas basicamente que a gente vê que x de t é igual a essa função aqui. Veja que aqui aparecem alguns parâmetros, eu não sei se estou dando para ver, mas aqui aparecem alguns parâmetros C1, né, é um parâmetro livre aqui. Isso porque isso daqui é a solução geral dessa função, sem levar em consideração qualquer expressão da condição inicial. Tá? Então, se eu quero que a condição inicial, né, ou seja, ou condição inicial, ou condições de contorno, etc. Isso a gente tem que colocar tudo aqui agora, mas vamos trabalhar com condição inicial. Se eu quero que a condição inicial apareça explícita aqui na expressão da solução, eu preciso colocar ela como uma restrição aqui no meu conjunto de equações, tá? Então, nessa situação, todas as equações têm que estar na primeira entrada do desolve dentro de colchetes, dentro de chaves. Né? Então, por exemplo, eu tenho a equação, essa é uma equação que a minha função tem que satisfazer, e a condição inicial não deixa de ser uma outra restrição, uma outra equação também, que a minha função tem que satisfazer. Então, por exemplo, x de 0 igual, dois iguais aqui, a x0. A hora que eu peço para ele resolver esse cara aqui ele fala que algumas soluções talvez não estão sendo encontradas aqui, tá? Mas aqui ele está encontrando de fato uma solução que tal que x de 0 é igual a x0. Então, essa condição inicial, ela aparece explícita aqui, né? Então, daí, apesar de você apesar de ele estar falando que ele não sabe se encontrou todas as soluções, aqui você pode utilizar, por exemplo, o teorema de existência e unicidade de solução, né? Se você encontrar uma que satisfaz o seu problema em condição inicial, então você encontrou todas que satisfaz o problema que é chamado o problema de Cauchy, né? Ok. Então, isso daqui seria uma equação com uma equação de ordem 1 e de dimensão 1, né? Porque só está trabalhando com uma equação unidimensional aqui, o x é uma função. Você poderia trabalhar também com um sistema de equações diferenciais. Tá? Eu vou falar tudo para equações diferenciais ordinárias, mas isso daqui também é estendido para equações parciais. Tá? Então, vamos dar uma olhada no que é o básico aqui. Depois, dependendo da necessidade de cada um, vocês conseguem ir atrás aí de coisas específicas. Tá? Então, equação diferencial, a gente viu aqui. Então, um sistema de equações diferenciais. Né?
Então, o sistema de equações diferenciais funciona basicamente da mesma maneira. Todas as minhas equações têm que aparecer dentro de chaves na primeira entrada aqui, na primeira opção aqui do meu comando desolve, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, desolve, vou abrir chaves e vamos colocar esse sistema aqui, ó, x' de t igual a menos y de t, né? Vou colocar um sistema de equações, y' de t igual a 1 mais x de t, ok? Então, isso daqui são as minhas equações diferenciais de fato. Agora eu vou colocar as condições iniciais. Então, x de 0 igual a x0, y de 0 igual a y0, né? Então, isso aqui fecha aí o meu problema de condições iniciais, né? Tem o sistema de equações e uma condição inicial para cada uma das variáveis. Fechei aqui. Agora eu vou falar qual é a minha variável, né? A minha variável, vamos dizer assim, a variável dependente, né? Seria o x de t, y de t. Então eu coloco, como eu tenho duas funções que eu estou procurando, eu coloco elas dentro de chaves aqui, tá? E a segunda entrada é o que muda aqui eu só tinha uma função que eu estava buscando, aqui eu estou buscando duas, então tem que colocar as duas dentro de chaves. E a terceira entrada é a variável independente, que é o tempo, né, onde eu estou fazendo uma derivada. Então, a hora que eu executo aqui, ele de fato me dá as soluções desse sistema de equações, né, com essas condições iniciais. Então, x de t é igual a esse cara, y de t é igual a esse outro cara aqui. A gente poderia também trabalhar com o sistema de equações utilizando matrizes e vetores, né? Então, vamos defina uma matriz aqui, ó, do tipo 0, 1, 1, 0. Okay? Então, isso daqui é uma matriz. Eu poderia me perguntar qual que é a solução do sistema linear, sistema de equações lineares induzidos por essa matriz. Então, basicamente, eu quero saber, queria encontrar a solução do sistema aqui, ó, x' de t, y' de t, estou colocando um vetor aqui, a derivada aí, que seria desse vetor, igual a matriz A vezes x de t, y de t, né? Então, isso daqui seria o meu sistema de equações. Isso aqui, eu tenho uma única equação de fato, mas a matemática enxerga isso aqui como um sistema de equações, porque você tem x' de t igual a y de t e y' de t igual a x de t, né? Então, esse tipo de expressão aqui você também pode colocar dentro do desolve. Ou seja, ao invés de você colocar cada uma das equações dentro de chaves, você está colocando uma única equação vetorial, aqui, uma única equação que seria, de fato, isso aqui você tem uma única equação. Então, você não precisa pegar cada uma das suas equações, identificar elas e colocar elas como está aparecendo aqui, tá? Então, aqui, as outras entradas são similares, né? Quais são as minhas variáveis? Então, x de t, y de t. Então, ele me dá também a solução dessa equação linear aqui, né? Então, o Bruno tinha me pedido ontem para comentar um pouco sobre lista de substituição. Vamos, antes de continuar trabalhando com essas coisas aqui, vamos dar uma olhada no que de fato o que são esses elementos aqui do matemática, né? Por que aparecem essas setinhas aqui? O que significa esse cara? Então, vamos estudar, antes de continuar, o que seriam as listas de substituições do matemática, né? Então, basicamente, essas setinhas que aparecem aqui constituem listas de substituições. Então, por exemplo, uma lista de substituição seria algo desse tipo aqui, ó. X, que deve ser substituído por 1, A, que deve ser substituído, o A já tem... A, que deve ser substituído por 3, ou, sei lá, Y, que deve ser substituído por Z.
Então, isso daqui é basicamente uma regra de substituição que você pode pedir para que seja aplicada em determinadas expressões, né? Então, vamos supor que eu tenho... vamos colocar um vetor aqui, ó, x, a e y, né? Esse é o meu vetor, e essa aqui é a minha lista de substituição, e eu vou pedir para o matemática substituir esses valores aqui que estão à direita, no lugar desses valores que estão à esquerda, nessa expressão aqui, nesse vetor, x, a, y. E para eu pedir para ele fazer essa substituição, o comando que eu uso é o barra ponto. Tá? Então, eu tenho uma expressão, barra ponto e uma lista de substituição. O que o matemática vai fazer aqui é substituir todos esses valores aqui nesse vetor. Então, no lugar de x, todos os x que aparecessem aqui, ele está colocando 1, tá vendo? Está colocando 1 aqui. No lugar do a, ele está colocando 3, no lugar do y, ele está colocando z. Tá? Então, ele utiliza essa regra de substituição em todos os lugares que aparece x, e assim, aparece x como entidade, né? Por exemplo, se eu tenho um x, se eu tivesse um x1 aqui, ele não faria substituição, porque o x1 é um outro elemento para ele, tá? Mas quando eu tenho um x, o x separado aí, ele vai fazer essa substituição. Então, ele faz essa substituição também em operações, né? Se eu tenho essa soma aqui, x mais a mais y, por exemplo, e eu faço essa substituição aqui, quer dizer, né? Ele está pegando o x substituindo por 1, o a substituindo por 3 e o y por z. Então, vai ficar 4 mais z. Né? Então, e esses elementos que aparecem à direita aqui das setinhas podem ser qualquer coisa. Né? Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, poderia ser uma função. Sei lá, um g de t aqui, e ele efetua a substituição. Então, isso daqui é uma coisa bastante geral de matemática e ajuda bastante aí na hora de trabalhar com equações. Então, por que eu estou falando isso agora? Né? Então, vamos aqui, ó, voltando às equações. Eu sei, vamos resolver ela aqui embaixo de novo. Eu sei que isso daqui são as soluções aí da minha equação linear. Do meu sistema linear de equações. Né? Vamos colocar aqui também, ó, uma condição inicial. Então, adicionar uma outra condição inicial significa adicionar uma outra equação. Então, aqui eu vou colocar entre parênteses, eu vou colocar entre chaves, né? E as condições iniciais. Então, sei lá, x de 0, y de 0, estou usando toda a notação vetorial aqui, né? Igual a x0, y0, né? Então, tem uma primeira equação aqui, que é a equação diferencial de fato, e a outra aqui são as minhas condições iniciais, tá? Então, ele vai trocar, aqui eu tinha esses parâmetros livres aqui, porque ele está falando todas as soluções, então agora ele vai, o que vai aparecer aqui para mim é de fato as minhas condições iniciais, né? Porque eu estou também colocando essa restrição na minha equação. Agora, suponha que eu quisesse definir uma função que é a minha solução, né? Eu quero definir uma função, sei lá, phi t x0, y0, né? Uma função que tem duas funções coordenadas, no qual a minha primeira função é esse cara aqui, e a minha segunda função é esse cara aqui. É claro que eu poderia copiar na mão, né? Copio aqui, ó, esse cara aqui, e construo um vetorzinho, né? O primeiro vetor aqui, o segundo vetor, e defino a minha função. Beleza, posso fazer isso. Mas, né, é uma coisa meio chata você ter que estar programando e você ter que ficar copiando linhas, né? Então, a forma de se definir uma função meio que automática aqui é enxergar e entender de fato o que são esses elementos aqui, né? Isso aqui é uma lista de substituição. Então, eu posso utilizar isso aqui que a gente acabou de discutir aqui em cima para definir uma função, escrevendo de fato uma linha de comando que faça esse serviço para mim, né? Então, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Veja, o meu output é uma lista de uma lista, né? Então, eu tenho duas chaves aqui, né? Então, abri uma chave e a segunda lista aqui, de fato, é uma lista de substituição. Por que aparece essa chave aqui fora? Porque, eventualmente, você poderia ter mais soluções. A gente fez, acho que aqui não vai aparecer nenhuma,
mas a gente fez alguns exemplos onde apareciam mais de uma solução, né? Então, x setinha 1, e daí, numa outra lista, x setinha 2. Então, esse cara aqui, essas chaves aqui fora, denota uma lista maior, onde cada elemento dessa lista são soluções distintas do meu problema. Aqui, como está aparecendo uma única solução, então aparece uma lista de uma única lista, né? Então, a primeira coisa que eu preciso selecionar aqui é qual lista ou qual solução que eu vou querer trabalhar, né? Então, isso aqui poderia ter mais de uma solução. Então, a primeira coisa que eu vou falar, ó, se atenha à primeira solução. Ou seja, nessa situação aqui, é o primeiro elemento dessa lista. De qual lista? Da lista maior. E qual é o primeiro elemento, nesse caso, o único elemento dessa lista maior? É essa lista menor aqui. Então, na hora que eu coloco 1 aqui, a gente viu lá em cima como extrair elementos de listas, né? O que eu tenho como output agora é, de fato, uma única lista de substituição. Pode ser uma lista. Agora, vamos ver o que está acontecendo aqui. O que eu tenho? X de t substitui por esse cara aqui. Y de t substitui por esse cara aqui. Ora, então, ao invés de copiar cada um deles, eu poderia vir aqui, ó, e colocar o seguinte, ó, x de t, y de t, e pedir para o matemático substituir, né? Então, aqui eu estou construindo, de fato, um vetor, né? E eu estou pedindo, ó, matemática, para esse cara, para todos os x de t que aparecer aqui nesse vetor, substitui por essa expressão. Então, como o output de todo esse cara aqui é, de fato, uma lista de substituição, no lugar desse x de t, ele vai substituir a função correspondente. E no lugar do y de t, ele vai substituir a função correspondente aqui. Então, veja, consegui extrair exatamente esse vetor que eu tinha colocado a mão aqui embaixo, né? Então, agora, como eu tenho meu vetor, eu posso, de fato, definir aqui a minha função t, x0, y0. Essa seria a minha solução, ok? Muito bem. Tem uma outra coisa muito interessante de matrizes, que eu não sei se é do conhecimento geral de todo mundo, mas quem fez equações diferenciais aí, ou vai fazer, vai se ater a esse fato aí. Que, quando você está trabalhando com matriz, você pode fazer uma operação que é a exponencial dessa matriz, tá? E a exponencial dessa matriz é definida, de fato, como a solução do sistema de equações diferenciais com condições iniciais em zero, x0, y0, etc., que resolve... Então, desculpa, eu me perdi, tá? Eu falei do x0, y0. A exponencial de uma matriz é definida como a solução do sistema linear induzido por essa matriz, né? Então, basicamente, aqui o que a gente tem é um sistema linear, né, induzido pela matriz M. Ô Samuel, para resolver equações por partes, é a mesma coisa, tá? Você simplesmente tem que indicar aqui, ó, qual é a variável no qual você está fazendo a derivada, né? Então, aqui, e no qual você quer resolver as suas soluções. Aqui eu indiquei t, então estou buscando um x de t. Você pode ter mais variáveis aqui, né, sei lá, um s, e trabalhar com derivadas parciais. Isso daqui ele vai entender da mesma forma, tá bom? Ok, então, por exemplo, esse cara aqui é a solução desse sistema linear aqui. Vamos escrever aqui fora, não? Esse sistema linear aqui. Tá? Então, sistema linear dado por A vezes um vetor, né? Então, eu poderia pedir aqui, né, eu vou mostrar para vocês, eu poderia fazer uma outra forma de se construir a solução desse sistema linear, que é calculando, de fato, a exponencial da matriz, que, por definição, é justamente a solução dessa equação linear aqui, né? Então, vamos verificar esse fato. Então, para se calcular a exponencial de uma matriz, o comando que a gente usa é esse matrix exp aqui, né? E isso daqui é E
elevado à minha matriz A. Tá? Então, para coincidir com a solução, o que a gente tem que fazer aqui é E elevado à matriz A vezes T, isso aqui é basicamente a definição da exponencial de matriz, como sendo solução dessa equação linear aqui, né? Então, esse cara aqui, exponencial de AT, é solução fundamental, vamos dizer assim, desse sistema de equações lineares aqui. Então, se você quiser saber a exponencial da A, é simplesmente substituir T por 1. Tá? Então, essa daqui é a solução fundamental. Então, se eu quero saber a solução em alguma equação, em alguma condição inicial específica, é só eu multiplicar aqui por essa condição específica. Ok? Vamos definir uma função aqui, ó. ST, x0, y0. Okay? Igual esse cara aqui. Então, pelo que eu estou afirmando para vocês, isso daqui deveria ser igual a essa solução que a gente obteve aqui, né? Então, para ver se eles são iguais, eu preciso fazer, sei lá, subtrair um do outro. Né? Então, vou pegar aqui φ de t x0, y0 menos s de t x0, y0. A hora que eu executo, o matemática, ele não aplica todas as simplificações que ele pode aplicar aqui diretamente, tá? Ele simplesmente está fazendo a subtração colocando um do lado do outro. Aquilo que é anulado, né? Então, se tiver 1 menos 1, é óbvio que ele vai dar 0. Mas quando você está trabalhando com parâmetros e funções, ele não aplica simplificações até que você peça para que ele aplique as simplificações. Né? Então, se eu aplico um simplify, que é o que a gente viu na aula passada, aqui, desse lado, ele consegue verificar que, de fato, essas duas expressões, elas coincidem. Ok? Tá. Então, o que a gente viu aqui é como construir essas soluções de equações diferenciais, e soluções de equações diferenciais são nada mais nada menos do que parametrizações de curvas no plano. Né? Então, aqui a gente conecta com o parametric plot que a gente discutiu no tópico anterior. Né? Então, o parametric plot, eu posso plotar essa solução aqui. Vou colocar t, vamos variar, sei lá, t de 0 até t max aqui. Vou colocar menos, botar para frente e para trás. Okay. Vou fixar o plot range aqui, porque a gente já sabe que dá problema. Fixar ele como sendo um quadrado que vai de menos 1 até 1. E aqui, como eu tenho, vamos fixar, vamos colocar 0 aqui, variar só meu y0, minha condição inicial, né? E como eu tenho esses parâmetros, o y0 e o tmax, eu preciso colocar um manipulante aqui, para ver o que está acontecendo. Então, vou fazer o y0 variar aí no lado do meu quadrado, menos 1, e o t variando de 0,1 até 100. Opa, não é o T, é o T max. Ele está começando aqui embaixo. Se eu subo meu T um pouquinho, ele está aqui, né? Então, a hora que eu vario um pouco meu T max aqui, eu simplesmente estou pedindo para ele caminhar um pouco no tempo, né? Tanto para frente quanto para trás, na minha solução. Para frente e para trás, que eu estou colocando de menos T max até T max. Tá? Então, quando eu vario aqui, basicamente estou variando a condição inicial aqui do meu sistema. Tá? Então, isso aqui, a gente pode usar o parametric plot para plotar soluções de equações diferenciais, porque elas são nada mais nada menos do que curvas parametrizadas no espaço de fase. Bom, mas agora vamos dar uma olhada como plotar de fato o retrato de fase, né? Ou um campo vetorial associado aí a equações diferenciais autônomas, né? Sem ter que utilizar de fato o parametric plot, né? Usar simplesmente um comando que permita que eu faça isso, né? Então, o comando que a gente utiliza para plotar de fato
os retratos de fase de campos vetoriais é o vector plot. Ele tem algum problema, esse vector plot, por causa do tamanho dos vetores, e o string plot. Eu, particularmente, prefiro o string plot. Mas vamos ver quais são, como que os dois se comportam. Então, o vector plot, ele me permite plotar campos vetoriais, né? Então, esse cara aqui, A vezes XY, é um campo vetorial no qual a solução é dada, as soluções, né, são dadas pela função que a gente resolveu lá em cima, né? Então, eu vou colocar justamente esse cara aqui dentro do vector plot e eu vou pedir para ele plotar esse cara aqui, variando num domínio x de menos 1 a 1 e y de menos 1 a 1. Então, eu estava utilizando, eu estava com o notebook aqui, eu estava utilizando uma outra versão de matemática para desenhar, para plotar, utilizar o vector plot, né? E, de fato, ele aparece de maneira muito ruim, muito feia, porque aqui ele está meio que normalizado, mas os vetores, eles mudam de tamanho. E eu li uma reportagem do Wolfram, que nas novas atualizações eles iam finalmente consertar o comando vector plot para que o output dele fosse mais agradável, tá? Então, de fato, comparando agora com o que eu tinha feito na outra versão matemática, com o que está aparecendo agora, ele está muito mais agradável mesmo a forma de se representar os vetores, tá? Eles não estão remontados, tá bem legal. Então, o vector plot, basicamente, o que ele está fazendo é o seguinte, na versão 11 fica do jeito feio, né? Essa versão aqui, a versão 12.1, é provável que já tenha até alguma atualização, né? Mas a chave Unicamp tem permite que você atualize e fique sempre com a última versão de matemática. Então, ficou bem legal mesmo. Gostei de como eles modificaram o comando aqui. Marisa, uma outra forma de você utilizar o vector plot nas versões antigas, que a gente fazia muito isso, era você, ao invés de plotar de fato o campo vetorial, você plotar o normalizado, né? Então, o que você poderia fazer era pegar esse campo aí, ó, esse cara aqui, e dividir pela norma dele mesmo. Então, para calcular a norma de um vetor, é esse comandinho aqui, norma. Na hora que você executa, você dividia aí pela norma. Veja que o retrato continua basicamente o mesmo. E o que eles fizeram, de fato, de uma versão para outra, foi trabalhar com a normalização dos campos. Ou algo parecido. Enfim, isso daqui é outra possibilidade nas versões anteriores, que sai muito feio. Se você normaliza o seu campo, então ele pelo menos não fica plotando umas setas muito estranhas aí, tá? Então, esse é o vector plot. Basicamente, o que ele está fazendo, ó, vamos ver aqui, né? Essa função é uma função que, para cada ponto do xy, ele te atribui um vetor, tá? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Ele está pegando cada ponto do xy e vendo qual é o vetor correspondente, desenhando essa setinha aqui como vetor, tá? Então, é isso que o vector plot está fazendo. Existe um outro comando, que é o string plot. O string plot, ele vai um pouco além do vector plot, ele não simplesmente plota os vetores. O que ele faz é, de fato, buscar as trajetórias, né? Porque o que é a solução de um campo vetorial? São trajetórias, são curvas parametrizadas aqui, daqui a pouco a gente vai misturar o manipulate, o show e o string plot aqui, mas são curvas parametrizadas aqui nesse plano, que a cada ponta é tangente a esses vetores, né? Então, o string plot, o que ele faz é buscar pedaços dessas curvas, né? Ele não calcula a solução do campo vetorial, as órbitas do campo vetorial, mas ele utiliza métodos numéricos aí para buscar pedacinhos dessas curvas, e ele tem bom, até então ele tinha uma aparência um pouco melhor do que o vector plot, né? Então vamos colocar aqui, a entrada é basicamente a mesma, basicamente não, é a mesma entrada do vector plot, que eu estou colocando o campo vetorial, tá? E o domínio.
Veja que ele está plotando aqui, não são vetores, são pedacinhos de curvas, né? Então, para mim, isso daqui era sempre mais agradável de se analisar do que o próprio vector plot, se bem que agora o vector plot não está tão ruim assim. Ok? Então, isso daqui é o stream plot, que permite também que você visualize retratos de fases de campos vetoriais, né, que estão associados aí às equações diferenciais. Ok, então agora vamos misturar esses dois comandos. Vou fazer com o vector plot mesmo, e para ver as curvas parametrizadas aqui em cima. Né? Então, eu vou colocar o vector plot, vou deixar ele bonitinho agora. Esse xy, x de menos 1 a 1, y de menos 1 a 1. Eu vou colocar também aqui um show, onde eu vou colocar a curva parametrizada. Essa aqui. Então, eu vou plotar o campo vetorial, né, o retrato de fase do campo vetorial, e vou plotar uma solução em cima desse cara aqui. Ok. Então, aqui a gente tem os parâmetros y0 e tmax, né, então vamos manipular eles. Y0 vai de menos 1 a 1, e o tmax de 0, sei lá, não precisa ser muito. Opa, tô errado aqui. Fechou aqui. Tô faltando aqui. Eu tinha esquecido algum... ok, provavelmente tinha esquecido algum... som 0 de menos 1 a 1 e o t max 0.1 a 10. Ok. Aqui, vamos colocar uma coisinha diferente aqui no parâmetro plot. Então, aqui eu estou variando a minha condição inicial. E aqui, de fato, são as curvas tangentes aí a cada ponto, né? A esse vetorzinho que está desenhado aqui, né? Então, isso aqui são maneiras de se estudar campos vetoriais e como mostrar aí, né? Como plotar retratos de fases e, enfim, esse tipo de coisa. Isso aqui é só o básico do básico, né? A gente pode, tem muito mais coisas que a gente pode fazer com equações diferenciais e campos vetoriais aqui, né? Inclusive as equações diferenciais parciais, etc. Comentário. É interessante para ver esse tipo de coisa para estudar bifurcação, né? Porque, inclusive, o seu campo vetorial ele pode ter parâmetros, né? E você vai variando esses parâmetros do seu campo vetorial e verifica as bifurcações que podem ocorrer. Um comentário aqui é que tudo isso que a gente viu no plano pode ser estendido também para o espaço, tá? Então, os gráficos, né? Os gráficos, você pode trabalhar com os gráficos
tridimensionais também. Né? Então, dá para se fazer coisas muito legais, né? Plotar campos vetoriais em variedades, na esfera, no tório, etc. Né? Então, dá para trabalhar coisas bem legais aí, representar de maneira bastante interessante esses elementos aí que a gente estuda, tá? Então, tanto o plot, quanto o parametric plot, quanto o vector plot, o stream plot, todos eles funcionam também no ambiente 3D. A única diferença é que na frente de cada um desses comandos, você tem que colocar 3D, e vocês devem até ter visto que enquanto eu estava digitando, aparecia a listinha de opções, apareciam lá os 3D. Né? E o seu campo, as suas equações, a sua função, né? Tem que ser funções que concordem aí com esse espaço. Né? Então, a gente também tem todas essa possibilidade de se trabalhar com equações ou com elementos tridimensionais. Né? Para quem trabalha com esse tipo de coisa, tem algumas outras opções aqui em matrizes, que eu coloquei aqui, poderia ter colocado algumas coisinhas mais, que quando está trabalhando com matriz, o matemática ele também consegue calcular alto valor, alto vetor, consegue fazer a transformação, colocar na forma canônica de Jordan, né, de maneira bem simples. Né? Então, por exemplo, para você calcular autovalores de matrizes, você usa o comando eigenvalues. Né? Então, aqui ele te dá, né, os autovalores dessa matriz. Então, vamos lembrar lá da primeira aula, né, que a gente tinha, quando a gente tentou resolver equações de grau 5, ele me deu essa expressão root, né, que é uma saída que o matemática tem, como se fosse uma função especial. E eu observo que a hora que eu estou pedindo para ele calcular os autovalores de uma matriz 3x3, uma matriz geral 3x3, ele está utilizando justamente esse comando root para falar, ó, os autovalores dessa matriz 3x3, na verdade, são raízes desse polinômio aqui, né? Onde esse jogo da velha é 1, o jogo da velha tem que ser visto como a variável desse polinômio, tá? Então, daí vocês podem perguntar, mas lá quando a gente tentou calcular a raiz de polinômio cúbico gerais, ele me deu a expressão. De fato, ele dá, só que aqui o matemática entende que é mais simples você falar qual é o polinômio. Qual é o polinômio? Mais simples você falar qual é o polinômio do qual esses autovalores são raízes do que da expressão de fato toda explícita aí das raízes, né? Ô Samuel, eu falei na primeira aula que assim, ó, o que eu recomendo mesmo para você entender sobre matemática, muito provavelmente você tem os problemas aí que você está interessado em resolver. Então, o que eu recomendo para aprender o matemática é o Help do Matemática. O Help do Matemática é um livro de matemática extremamente completo, tem todas as definições matemáticas, tem as propriedades e ainda como você implementa ou como você usa, como você pode usar, quais são comandos associados para você trabalhar com determinada entidade matemática. Então, o que eu recomendo mesmo para se aprender e trabalhar com matemática é o Help dele. Tá? Então, você dá um F1 aí, que ele vai te dar um material muito completo, super didático, com infinitos exemplos, né? Onde você vai conseguir, dependendo da especificidade do seu problema, você vai conseguir trabalhar com ele, tá? Então, o que você tem que saber é o básico, né? Como começar a trabalhar, né? Declarar funções, trabalhar com variáveis, saber resolver alguma coisa ou outra, né? Quando você precisar avançar um pouco mais, eu faço isso até hoje, é o que eu faço, né? Use o help do matemática. Pode parecer estranho, pô, vou usar o help de uma função maior que precisar no Google. Acredito, para o matemática não. Matemática, o help dele é muito, mas muito completo, é uma enciclopédia por si só, assim. Então, vamos, só para concluir aqui, né, vamos pegar uma funçãozinha, uma matriz, por exemplo, essa matriz A, né, que a gente já tinha definido ali, né. Então, ele calcula, de fato, os autovalores da matriz A, a gente consegue calcular os autovetores da matriz A, você consegue calcular o Jordan position da matriz A, né? Você consegue fazer
consegue fazer muita coisa. Aqui no Jordan Decomposition, ele não dá só a forma normal de Jordan, como ele dá a matriz que te leva na forma normal de Jordan. Então, assim, tem muita coisa que o matemática faz, e para mim é um aliado muito grande aí na minha pesquisa, em diversas situações, tanto para ajudar, né, na demonstração de algumas coisas, fazer um computer assisted proof aí, né, de determinadas coisas, não necessariamente demonstrações numéricas, que também dá para ser utilizado, mas quando você precisa só de poder numérico, talvez você possa partir para outros softwares também, né, MATLAB, por exemplo, Maple também, mas aqui também ele ajuda muito você ter intuição das coisas, né? Às vezes é difícil de você visualizar determinadas situações e você pode usar a matemática aí para te ajudar nisso também, né? Bom, enfim, eu acho que isso aqui é basicamente o que eu tinha para comentar com vocês. É claro que a gente poderia ficar um mês, todos os dias, tendo ao invés de um mini curso, tendo um macro curso aí de matemática, porque é uma infinidade de coisas para a gente abordar, né? Eu tentei abordar um pouquinho de cada coisa mais básica, assim, que a gente pode passar, né? Solução numérica, equações diferenciais, matrizes, enfim. E agora, dependendo da necessidade de cada um aí, do interesse de cada um, sabe o básico, tem o básico, né? Agora se especializar um pouco mais na área aí do que você precisa. Paulo, não sei a resposta para essa sua pergunta. No entanto, se você buscar o help, eu não estou jogando tudo nas costas do help, hein? Mas eu digo isso porque no help do matemática está escrito, tem descrito a metodologia de cada comando, tá? Então, cada resolução numérica aí, por exemplo, find root, eu sei que é o método de Newton, que ele usa como padrão. Você pode modificar o método. Por exemplo, na integração numérica, você pode modificar o método de interação numérica, né? Então, eu não sei se o default aí do matemática para resolução numérica é esse RK RK que você está falando é Rugikuta aí, né? De quarta ordem. Eu não sei se é esse que ele utiliza. Muito provavelmente ele utiliza o que é o mais básico, o padrão. Mas você pode modificar, né? Em determinado momento que a gente tentou pedir determinada aproximação numérica, não sei se vocês se lembram, ele falou assim, olha, depois de tantas casas depois da vírgula, a gente não consegue aplicar o método, ele diverge, né? Então você pode modificar o método, inclusive, como uma opção dos comandos. Então, se você entra lá no help, se você está precisando de uma aproximação muito boa, né, e você entra lá no help, você consegue ver qual é o método que ele usa em determinados comandos, né? O NSOL, o que ele usa no NSOL? Find root, o que ele usa no find root? Aproximações numéricas, eventualmente, que ele dá no solve, o que ele está usando? Então, ele tem tudo especificado lá. Pode interromper. Obrigado. O que você falou está certo, né? De tudo está no help. Eu tive que pesquisar esse negócio para minha tese. E para resolução numérica, matemática utiliza método das linhas, mas você pode programar que ele utilize Runge-Kutta de quarta ordem. Tem outras opções aí, né? Tudo está no help. Exatamente. Porque, assim, muitas as possibilidades e que está muito ligado à especificidade de cada problema, né? Então, você tem um comando aqui, mas não é o que você precisa, muito provavelmente, não é o que você necessita, né? Muito provavelmente, entra lá no help, você consegue modificar a metodologia de cálculo, o algoritmo que ele aplica, melhorar as aproximações, se o padrão dele conseguiu chegar até a aproximação de 30 casas depois da vírgula. Não, preciso de mais. Então, a aproximação não está dando. Vai lá, consegue mudar o método, né? Um método mais preciso. Enfim, a matemática é muito completa. Então, eu não sei. Vocês ficam logados no Enkipos, eu não sei o nome de quem está aí de chair da apresentação. É João, acho que o seu aí. João Pedro. O outro é o Christian.
É o Christian, né? Você estava com aqui pós e eu falei, como que você está achando? Mas beleza. Então, o que o Christian falou aí é de fato isso, né? Precisou de alguma coisa mais específica, busque o Help, utilize o Help, que ali tem muita informação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vamos mandar professor Douglas, pode colocar no chat, enquanto a gente fala aqui. Não sei se ela está... A Alice levantou a mão, não sei se ela está se espreguiçando. Não sei. Acho que sim. Eu queria muito agradecer toda a comissão por ter aceitado dar um curso. Eu adorei, eu não conhecia só de nome, mas vi o potencial do software agora. Parabéns, então, pelo mini curso. As 2 primeiras aulas já estão lá no YouTube. Em breve a gente vai disponibilizar no site também o material que o professor mandou por e-mail para a gente. O pessoal está mandando obrigado aqui no chat. E é isso, se alguém tiver mais alguma dúvida. Agradeço de novo ao professor Douglas. Pessoal, então, eu acho que eu preciso agradecer também, né? Eu agradeço ao convite aí que vocês fizeram. Peço desculpa aí, porque às vezes vocês me mandavam algum e-mail pedindo alguma coisa e eu fui muito displicente aí na resposta desses e-mails. Não, que é isso. Às vezes, né? Tanto que eu acho que o meu minicurso lá tá sem resumo, né? Mas eu pensei por um momento, vou dar um resumo do minicurso de matemática. Acho que o título já é autoexplicativo. É um curso fantástico, né? Eu não sei direito o que eu vou falar lá, porque as coisas vão... dependendo do interesse de cada um aí, me mandaram e-mail ontem também, pedindo para falar de determinadas coisas, eu construí a aula de hoje levando em consideração isso, então eu fiquei um pouco confuso aí na hora de... Então peço desculpa também, não, que é isso. Se ficaram preocupados em algum momento, porque eu não respondi algum e-mail. Mas eu agradeço a organização pelo convite. Eu agradeço a vocês, aos alunos aí também, o pessoal que participou, muitos não são da Unicamp, então agradeço o interesse, a participação aí, participando do evento aqui do IMEC, é sempre muito interessante essa interação entre os alunos da pós-graduação, né, do nosso instituto e também de outros institutos, né, porque o desenvolvimento científico do Brasil, ele se dá dessa forma, né? Ele tem que se dar dessa forma. A gente precisa de um corpo de pesquisadores fortes, de um corpo de pesquisador forte e integrado, né? A gente precisa se organizar, se mobilizar aí para continuar. A matemática no Brasil está muito bem colocada, né? O que o pessoal aí, os nossos pais científicos, orientadores aí colocou o Brasil numa posição muito bem colocada aí internacionalmente com a matemática. O que a gente precisa fazer é manter isso e melhorar cada vez mais, né? Então eu agradeço sinceramente a participação de vocês, não só no meu minicurso, mas também no evento, e eu motivo vocês a continuar com essa interação e esse engajamento para que a gente consiga, de fato, cada vez avançar mais aí, num sentido mais amplo, né, da pesquisa e ciência aqui no Brasil, num momento tão delicado, tão difícil para a ciência nacional, né? Então, o engajamento de vocês é, de fato, muito importante. O nosso engajamento e o de vocês aí, que estão começando a trilhar o caminho da pesquisa aí, é muito importante. Dito isso, eu espero que esse minicurso também ajude a vocês, né? A matemática, de fato, me ajuda muito. Tem outros programas que poderiam me ajudar também, mas me ajuda muito na pesquisa, a otimizar coisas, né? Então, espero que isso tenha servido também para que ajude vocês aí na pesquisa ou no ensino também, né? Que a matemática pode ser utilizada em sala de aula. Tanto que esse semestre eu estou dando um curso de recursos computacionais no ensino da matemática. E um dos pontos é a matemática que a gente discute lá. Então, enfim, acho que é basicamente isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece. Beleza. Eu comecei a gravação, talvez a gravação chegue para mim, não sei.
Ah, beleza. Eu acho que chega por e-mail de quem Tá criou. bom, tá bom. Caso Então, chegue no e-mail, eu encaminho para vocês. Beleza, pessoal. Então, muito obrigado novamente e até a próxima. Tá bom, agradeço.